Gravando! O Henrique de Bourbon, né, o Henrique IV, ele então era protestante, ele era huguenote, mas a maioria da população francesa, a maior parte da população francesa era católica. Então começou uma pressão muito grande, né, dos católicos contra o rei Henrique IV, que era Bourbon. E aí ele falou uma frase, né, que aparece volta e meia em questões. Paris bem vale uma missa. Como assim Paris bem vale uma missa? O Henrique IV, o Henrique de Bourbon, ele se converteu ao catolicismo. Paris bem vale uma missa. Então, para ser rei da França, vale a pena ser católico. Ponto. Ele foi lá e se converteu ao catolicismo. Ele deixou de ser huguenote. Mas ele não deixou de apoiar os huguenotes e os protestantes. Ele, né, conseguiu estabelecer aqui, né, o Edito de Nantes, que deu liberdade de culto aos protestantes. Então, na França, com o Henrique IV, com o Henrique de Bourbon, né, as perseguições religiosas foram finalizadas, foram reduzidas. Ok, galera? Então, essa transição Valois-Bourbon, ela é muito importante, porque você tem a questão religiosa, a questão econômica e o absolutismo, tudo inserido numa jogada política só. Sacaram? Conseguiram entender o que eu estou explicando aqui, refletindo com vocês, meus lindos? Sim ou não? Ou talvez? Hein? Sim, não, talvez. Alguém? Vou continuar, hein? Tô achando que não tem mais ninguém nessa aula. Vocês estão tudo assistindo TV. Vamos lá. Depois do Henrique IV, né, nós temos, então, né, o Luís XIII, a fase, né, dos Luíses, vamos dizer assim, na França. Tá? Luís XIII, XIV, XV, até o XVI, que foi o Luís decapitado da Revolução Francesa. Nós chegamos até o Luís XVIII, nesse caso, tá bom? Mas aí a gente vai falar sobre isso ano que vem, quando for falar de Revolução Francesa. Não vamos adiantar muitas coisas não, senão a cabecinha de vocês pira. O Luís XIII, ele manteve a liberdade de culto, mas por baixo dos panos, junto com o cardeal Richelieu, ele continuou a perseguir os protestantes. Os protestantes começaram a sofrer uma perseguição interna aí, né, durante o governo do Luís XIII, tá bom? Então, oficialmente não tinha perseguição, mas extraoficialmente rolava perseguição, tá bom? E uma outra coisa que nós vamos vincular o Luís XIII, olha só que doideira, gente. Nós vamos vincular o Luís XIII à Primeira Guerra Mundial. Doideira, né? Nós estamos falando aqui do século XVII, da primeira metade do século XVII, e vamos ligar uma coisa lá do século XX. Foda. Bem, foi o seguinte, nós tivemos durante o governo do Luís XIII, né, a Guerra dos 30 anos, tá bom? Então, Áustria e França entraram em guerra, tanto que vocês vão perceber que os franceses, eles não gostavam nem um pouco dos austríacos. A esposa do Luís XVI, quando nós formos conversar sobre isso ano que vem, né, a Maria Antonieta, ela era austríaca, a população francesa odiava, eles foram à loucura quando a Maria Antonieta foi guilhotinada na Revolução Francesa, tá bom? Não gostavam dos austríacos. E aí, por conta dessa Guerra dos 30 anos, olha o que aconteceu. A França venceu, e aí no Tratado de Paz, né, de Westfália, né, nós tivemos a França conquistando aqui, ó, para quem lembra da matéria do ano passado, essa região aqui, ó. A França anexou a Alsácia e Lorena ao seu território após a Guerra dos 30 anos. Esse território pertencia à região germânica. Beleza? Por que eu estou frisando isso com vocês? Ano passado, quando nós falamos de Primeira Guerra Mundial, né,
Um dos antecedentes que nós discutimos e demoramos, inclusive, para discutir, porque nós tivemos que voltar a vários conteúdos, foi justamente a Alemanha, quando ela foi formada em 1871. O que a Alemanha fez? Ela pegou o território francês da Alsácia-Lorena. E esse foi um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, porque isso criou o revanchismo francês. Estão lembrados? Então, o revanchismo francês, ele começou a ser maculado, começou a ser construído, a ser conspirado no século XVII ainda. Então, no século XVII, o Luís XIII, na Guerra dos 30 Anos, ele ficou com o território da Alsácia-Lorena. A Alemanha foi lá e tomou o território da França no século XIX. E no século XX, nós tivemos a guerra por conta disso também. Tanto que quando a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, ela foi obrigada a devolver para a França a Alsácia-Lorena, rica em carvão, mineral e ferro. Gostou, Matheus, da viagem? Foi massa, né? Fala que não. Caramba, bicho, nós pegamos a matéria do primeiro ano de vocês e estamos relacionando com a matéria do ano passado, do nono ano de vocês, que também é matéria do ano que vem, tá? No ensino médio, a gente acaba revisando o que vocês aprenderam no ensino fundamental. Eu acho isso muito legal, porque você começa a conseguir construir aí, você entende por que a Alemanha pegou a Alsácia-Lorena. Porque a França tinha pego esse território da região germânica antes, sacou? Não foi do nada, né? Lógico que era uma região rica em carvão e ferro, mas tem todo um processo histórico construído em cima disso aí, tá bom? Beleza. Então, o Luís XIII, né, Guerra dos 30 Anos e a perseguição interna aí, né, extraoficial aos protestantes. O Luís XIV, o Rei Sol, né, ele fez um governo também complexo, né? O Luís XIV e o Luís XV, eles representaram o auge, né, do absolutismo francês. Então, o Rei Sol, ele foi o responsável pelo colbertismo. Lembra que eu falei com vocês que na França, lá no mercantilismo, tinha o colbertismo, a produção de artigos de luxo? Isso foi feito durante o Luís XIV, tá bom? O Luís XIV, ele começou a cobrar cada vez mais impostos da população, principalmente da burguesia. Isso por quê, meus lindos? O Luís XIV, ele fez nada mais, nada menos que o Palácio de Versalhes. Beleza? O Luís XIV falou assim, pô, eu quero fazer um palácio foda. A região do Palácio de Versalhes era um pântano. O cara fez aquele palácio enorme em cima de um pântano. Então, imagine quanto que ele não gastou para fazer o Palácio de Versalhes. Tranquilos? Então, cada vez cobrando mais e mais e mais impostos da população. Isso acabou, né, propiciando lá em 1789 a Revolução Francesa, porque os impostos só vinham aumentando, tá bom? Ele acabou com o Edito de Nantes, o Luís XIV, e aí os protestantes começaram a ser muito perseguidos na França, e aí o que aconteceu? Os protestantes começaram a deixar a França. Só que muitos desses protestantes eram burguesia, foram para a Suíça, foram para a Holanda, beleza? Na Holanda não importava a sua religião, importava a grana. Na Suíça também não tinha muito esse problema. Então, né, esses franceses foram muito para a Suíça e para a Holanda durante esse processo. A França perdeu dinheiro com isso, porque essa burguesia parou de pagar impostos na França e passou a pagar impostos na Suíça ou na Holanda, tá? E a França cobrando cada vez mais impostos da sua população. Beleza? O Luís XIV, ele é muito famoso por conta dessa frase, o Estado sou eu, né? Ele afirmava que ele era o governo e o governo era ele. Ele que definia tudo. Nós estamos falando do absolutismo. O rei manda em tudo. E na França, o absolutismo ele era baseado na teoria do Bossuet, que nós falamos antes do recesso. O Bossuet defendia a teoria do direito divino dos reis. Então, o rei ele não era um humano qualquer. Ele era um ministro de Deus.
e por ser um ministro de Deus, ele era superior aos demais. Então, Luís XIV defendia muito essa ideia de superioridade, ok? Tranquilo? E era gata, hein? Olha só, que homem bonito. E vocês achando o Sullivan feio, né? O Sullivan é muito feio, talvez um pouco mais feio que o Luís XIV, mas o Luís XIV também é feio, tá? Castigado o homem. Luís XV. O Luís XV, né, as meninas, né, eu acho que até é feio falar isso, né, machista falar, porque eu lembro do Luís XV, eu lembro do salto Luís XV, que é aquele salto bem alto que algumas mulheres usam, né? E naquele momento, o Luís XV, ele criou esse salto para dar uma postura, né, para dar um ar de superioridade. Ah, não, o Luís XV, sim, ele era mais bonitinho. O Luís XVI já era uma coisa mais complicada. O Luís XVI, ele era todo desengonçado, mas eu vou deixar para falar com o Luís XVI com vocês lá na Revolução Francesa, porque eu sei de umas historinhas dele bem estranhas, né? É isso mesmo, eu sei dessas paradas também, mas vamos deixar para o ano que vem, vamos deixar o pessoal na curiosidade para fazer rematrícula. Galera, o Luís XV, né, ele foi derrotado na Guerra dos Sete Anos, tá? Essa guerra foi uma guerra entre França e Inglaterra. França e Inglaterra se odiavam, tá? Até a Primeira Guerra Mundial elas se odiavam. A França e a Inglaterra, então, entraram em guerra por conta de disputas na região do Canadá. A França foi derrotada e aí perdeu não só o Canadá, mas a Índia também. Beleza? Tanto que tem uma disputa no Canadá até hoje na região de Quebec, né? Que é uma região que fala francês e inglês. E de vez em quando o Quebec quer colocar como língua oficial o francês e perde. Beleza? Quer aprender francês e inglês? Vai para Quebec. Você pega as duas línguas lá, né? Então, ele foi derrotado na Guerra dos Sete Anos, perdeu territórios, perdeu um monte de coisas. Beleza? O Luís XVI, ele custeou a independência dos Estados Unidos por conta da derrota do Luís XV na Guerra dos Sete Anos, tá? O Luís XVI, ele patrocinou a independência dos Estados Unidos só porque ele não gostava da Inglaterra, só para você ter uma ideia. Gastou uma grana só porque ele não gostava da Inglaterra. Tipo assim, eu não gosto do Mateus, mas eu gosto da Ana Júlia, então eu vou patrocinar a Ana Júlia contra o Mateus. Beleza? Né? Sem sentido. Seria mais fácil eu patrocinar o Mateus contra a Ana Júlia. Seria melhor. Seria mais fiel à realidade. E o Luís XVI, ele foi o rei durante a Revolução Francesa. Por isso que eu não vou falar muito, porque senão eu vou acabar falando algumas coisas do Luís XVI, que eu só quero falar com vocês o ano que vem. Agora nós vamos falar um pouquinho, bem rapidinho, né, porque eu demorei muito na Inglaterra para falar, perdão, eu demorei muito na França para falar agora da Inglaterra. Mas antes disso, eu preciso ir no banheiro. Voltei. Desculpa, lindos. Eu precisava fazer o meu número 1. Eu tô fazendo dieta, né? Porque eu engordei igual uma porca durante o isolamento. Aí eu já estava assustado. Quando eu me pesei no início de julho, eu estava muito mais gordo do que eu já sou. Aí eu comecei a fazer a dieta que eu tenho que tomar um monte de água. Tomo um monte de água, dá um monte de vontade de fazer xixi. Então, vocês já viram, né? Mas tá dando certo, eu já perdi alguns quilos. Não faz diferença porque eu sou gordo, né? Gordo, quando perde peso, ele continua gordo.
mas, né, a minha calça jeans já está fechando. Bem, voltando aqui agora falando da Inglaterra, depois do meu medida certa aqui, né? Jovens, a Inglaterra, né, ela acabou se consolidando, se formando num processo bem mais complicado do que o francês. Por quê? Vale a pena a gente fazer um telecurso 2000 aí sobre história da Inglaterra. A região da Grã-Bretanha, ela não se desenvolveu muito. Lá nós tivemos como principal população os celtas, beleza? Tanto que lá, né, no futebol, acho que é da Escócia, né, tem os Celtics, tem a influência escocesa nos Estados Unidos com os Celtics também, né? Os celtas, eles representaram aí a história da Inglaterra durante a fase da pré-história. Estranho isso, né? Durante a pré-história, esses celtas estiveram ali na Inglaterra. Esses celtas, eles foram dominados pelos romanos. Os romanos invadiram a região da Grã-Bretanha e dominaram os celtas. Beleza? Esse domínio romano, que foi durante a crise ali, né, do Império, da República para o Império, os romanos dominaram até as invasões dos bárbaros. E aí nós temos uma situação bem legal, curiosa, né, sobre a Inglaterra. Talvez a maioria de vocês já saibam, o Sullivan já deve ter comentado isso com vocês, mas só para a gente relembrar. Quando os bárbaros invadiram a região da Grã-Bretanha, foram 3 grupos, né? Juntos, anglos e saxões. Esses 3 grupos invadiram a Grã-Bretanha, os romanos não resistiram, eles bateram em retirada. E aí, na região da Grã-Bretanha, nós tivemos a formação de uma língua, que nesse caso é o inglês, sem a influência do latim. Beleza? O inglês não tem influência do latim porque os romanos bateram em retirada com a invasão dos juntos, dos anglos e dos saxões. Tanto que a Inglaterra tem uma língua anglo-saxã. Beleza? A Inglaterra é anglo-saxã, mistura desses 2 povos bárbaros. Beleza. Esses anglos e saxões e juntos, eles se dividiram pelo território da Grã-Bretanha formando 7 reinos, que foram sendo unificados de forma lenta e gradual. Essa unificação, ela foi intensificada durante a invasão dos vikings. Os vikings que invadiram a França e provocaram o feudalismo, antes eles haviam invadido a Inglaterra. Esses grupos se juntaram, lutaram contra os vikings e mantiveram essa centralização. Beleza? E o que aconteceu posteriormente, né? Esses vikings que começaram a dominar a França, mais à frente, bem mais à frente, esses vikings novamente invadiram a Inglaterra e aí dominaram a Inglaterra, durante a fase do Guilherme o Conquistador. Beleza? Guilherme o Conquistador, o ano era 1066, só para vocês se localizarem. Guilherme o Conquistador, ele invadiu a Grã-Bretanha e dominou a região, transferindo a sede do governo viking da Normandia, na França, para a Inglaterra. A Inglaterra passou a dominar um pedaço da França quando começou a rivalidade entre franceses e ingleses. Beleza? E aí, o que mais acabou rolando aí? Depois disso, nós tivemos a criação de algumas dinastias na Inglaterra, né? E aí vale a pena a gente destacar o Ricardo Coração de Leão. Nós já falamos do Ricardo Coração de Leão. Ele participou da Cruzada dos Reis. Lembra que eu falei com vocês? Da Cruzada dos Reis? O Ricardo Coração de Leão, junto com Frederico Barbarruiva e Felipe Augusto da França, eles fizeram uma cruzada, só que o Ricardo Coração de Leão provavelmente foi traído, né? E ele não voltou dessa cruzada. A Inglaterra, ela experimentou uma espécie de feudalismo, tá? Entre a saída do Ricardo Coração de Leão para lutar nas cruzadas, até a posse do seu irmão, o João Sem Terra, né? A Inglaterra ficou sem rei, e aí a nobreza se desenvolveu com autonomia, o que nós chamamos de feudalismo inglês. O João Sem Terra, que depois nós vamos entender daqui a pouquinho o porquê desse nome, né, Sem Terra aí, o João Sem Terra, ele começou a ser muito autoritário, ele queria mandar e a nobreza inglesa não queria que ele mandasse, eles tinham autonomia. Nesse confronto entre João Sem Terra e a nobreza inglesa, ele decidiu declarar guerra à França e foi derrotado. Beleza?
Então, o João Sem Terra foi derrotado e aí a Inglaterra perdeu a região da Normandia. A França reconquistou a região da Normandia. A nobreza francesa, perdão, a nobreza inglesa, ela ficou tão puta da vida com essa situação do João Sem Terra que eles capturaram o João Sem Terra, não mataram o rei não, mas obrigaram o João Sem Terra a assinar um documento em 1215 chamado Magna Carta. Beleza? A Magna Carta criou o parlamento inglês. Ainda não é o parlamentarismo, tá? Que nós temos hoje na Inglaterra, mas criou um parlamento inglês. O rei, a partir de 1215 na Inglaterra, para declarar uma guerra ou para criar um imposto, ele precisava do apoio do parlamento. Cara, isso está diretamente relacionado com a Guerra dos 100 Anos. Por quê? Tempos depois, a Inglaterra entrou na Guerra dos 100 Anos, e aí toda vez que o rei da Inglaterra precisava declarar guerra à França, porque foram 116 anos de combate, ele precisava fazer algo para a nobreza. E aí o rei foi perdendo muito o seu poder. O rei foi sendo enfraquecido, enfraquecido, enfraquecido. Por isso, logo depois da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra passou por uma guerra civil, chamada de Guerra das Duas Rosas. Aí eu já estou aqui no slide, tá, galera? Guerra das Duas Rosas. Tá? Eu vou fechar na Guerra das Duas Rosas e vou liberar vocês. Eu sei que o tempo acabou, mas é porque eu estou empolgado. Essa parte da matéria é muito legal. A Guerra das Duas Rosas foi uma guerra civil na Inglaterra, onde duas famílias disputavam o poder. A família York e a família Lancaster. A família York tinha no seu brasão uma rosa branca. E a família Lancaster uma rosa vermelha. Por isso, Guerra das Duas Rosas. Essa guerra civil acabou prejudicando muito a economia inglesa. E aí, o que a Inglaterra fez? O que a burguesia e a gentry, que era a nobreza inglesa, mas era uma nobreza que trabalhava, diferente da nobreza francesa, fez? Eles não colocaram nem os Yorks, nem os Lancasters. Eles pegaram uma terceira via, né? Colocaram a família Tudor no poder, que acabava, agradando ali a gregos e baianos, tá bom? E aí começou a dinastia Tudor na Inglaterra. A dinastia Tudor foi uma dinastia, assim, que levou a Inglaterra ao auge do absolutismo, mas foram 4 reis apenas. Henrique VII, Henrique VIII, Maria I e Elizabeth I. Beleza? Então, nesses 4 reis, nós tivemos o auge do absolutismo inglês. Tranquilo? Mas eu não vou tomar mais o tempo de vocês, não, porque, senão eu vou tomar, assim, o período que vocês poderiam estar almoçando, descansando, e eu sei como é que é puxado essas aulas aí de vocês da terça-feira, tá bom? Semana que vem, então, nós vamos continuar a partir da dinastia Tudor, falando sobre Henrique VIII, ele envolvido na Reforma Protestante, a Elizabeth, extremamente importante na história da Inglaterra. Tem uma série na Netflix que trabalha justamente a dinastia Tudor, né? É uma série um pouco pesada, mas que trabalha muito esses bastidores aí que nós vamos discutir. Ah, para, Matheus de Recalque. Tá bom, galera? Então, um abraço para vocês, até semana que vem. Durante essa semana eu já vou entrando em contato com vocês para a nossa aula da tarde de revisão, tá? Não esqueci, amanhã eu vou falar com o Túlio sobre isso, vou deixar anotado aqui no meu telefone para conversar com ele sobre isso também, né? Aproveitar que eu vou estar lá pessoalmente. O livro de vocês está disponível para os pais de vocês irem pegando lá na escola, né? Depois eu vou passar umas atividades do livro também, para a gente estar aproveitando esse material, né? De vocês e fazendo umas atividades na semana que vem, beleza? Então, boa tarde para vocês, continuem aí se protegendo, continuem isolados, tá bom? Quem mora em Cariacica Sede já está isolado mesmo, né? Porque lá é longe de tudo, tá bom? Beijo para vocês e boa tarde.